ser sobre... Como é que é, Carlinhos? Você que fez o teaser aí, só uma pergunta, Carlinhos. Assim, não, é uma dúvida mesmo. Carlinhos, quando você estava produzindo o teaser do programa de hoje, cara, eu vou dizer, quando eu assisti, cara, eu senti aquela emoção assim, disse, cara, velho, eu vou assistir essa saga de novo só pra sentir a emoção do... Porque o teaser, velho, chamou assim, cara, essa trilogia foi massa. Quando tu produziu com essa intenção de catucar os nossos sentimentos, não foi? Eu sei que você estuda essa parada assim de publicidade e marketing, você colocou uma trilha e você colocou inclusive uma frase que a gente não tinha combinado, mas, brother, foi inclusive uma das frases mais impactantes do nosso programa de hoje. Fala aí um pouquinho aí como é que foi produzir esse teaser do programa de hoje, mano. É um problema de ser cinéfilo, pastor. É um problema de ser cinéfilo. Geralmente as pessoas falam e a gente vai, como é que eu posso dizer, ligando aqui as sinapses e tal, e puxando os arquivos e lembrando de algumas coisas. E eu lembro que quando o senhor falou do título Cavaleiro das Trevas, dos Males o Menor, eu lembrei daquela frasezinha do Gordon no filme 2, no final do filme 2, do Cavaleiro das Trevas, que de fato é o título, né? E casou certinho com isso. E sim, eu já antes de falar a frase, sim, quando a gente tenta produzir algum conteúdo audiovisual, o que quer que seja, a gente quer alcançar as pessoas. No caso do The Kingdom, do reino, né, no nosso caso aqui, a gente quer despertar de uma forma, digamos, usando temas atuais, temas da linguagem pop, a gente quer fazer despertar discussões e que, à luz da Bíblia, a gente possa chegar a uma resolução. Então, assim, a gente sempre vai procurar extrair o melhor de tudo, e aí é como diz, consuma de tudo, retenha o que é bom. Então, tipo, feito os filmes dos Vingadores, a gente consumiu, entendeu? E aí você tendo o macete, você consegue absorver, de fato. Tô com inveja dessa caneca. Vou virar pro lado aqui para não ver. Então, aquela frase do Gordon, eu acho que foi bem aplicada. Quando o Gordon ele diz assim, ele não é o herói que nós queremos, ele é o herói que nós merecemos. Então, assim, por aí você já tira que o Batman, por si só, ele já é um herói meio controverso em todo o seu arco dramático. Tenho até medo de falar muito do Batman, porque a gente tem um Batman Boy aqui do lado, que está bem do lado aqui da minha janela, mas é isso. A gente tem que chegar hoje à conclusão ou chegar a uma resolução usando a temática do Batman para nosso crescimento espiritual. Que massa. Então, agora vou aproveitar e já vou até chamar o próprio Batboy, tá certo? Ângelo Bernardes, ele inclusive colocou no chat aqui. Eu amei, Ângelo. Aí você, aí, he's a silent guardian, a watchful protector, a dark knight. Rapaz, Ângelo, traduz aí pra gente, mano, por favor. O que é que você quer? Eu sei que você tá assim, se coçando, você quer falar e me colocou pressão na semana passada, dizendo assim, Thiago, cuide com o que você vai falar que eu vou estar presente. Ângelo, mano, para você, essa frase que você digitou aí em inglês, tá certo? O que é que ela motiva assim? O que é que coloca na tua cabeça? O que é que você pensa quando a gente fala assim de Batman, o Cavaleiro das Trevas? Cara, quando o Carlinhos falou das frases finais do Gordon no final do The Dark Knight, então eu lembrei que logo depois dele dizer que esse não é o herói que a gente quer, mas o herói que a gente merece, ele fala essa frase aí, ele é um guardião silencioso, um protetor atento, um cavaleiro das trevas, né? Tipo, ele não é o cara que ele tá ali para fazer um show, como, por exemplo, é o Superman, como é o Homem-Aranha, como é praticamente toda a galera da Marvel aí. Ele é o cara para fazer o dele e ir embora. Tanto é que no terceiro filme, uma das várias brigas que existem entre o Wayne, o Bruce Wayne e o mordomo, o Alfred, é justamente o Alfred criticando o Batman por ele estar transformando tudo aquilo num show, sendo televisionado, com a polícia correndo, tudo aí. Então, o que eu acho bacana no Batman e o significado dessa frase é justamente isso. O Batman, ele é o cara que está ali para fazer o que é necessário fazer. Ele não é o cara que está ali para dar um show e todo mundo, oh, look to the sky, é um avião, é não sei o que lá, não é. Ele não está ali para vestir cueca vermelha por cima da roupa. E Ângelo, tanto que se você pega um outro arco da DC, que é esse arco dos Novos 52, se eu não me engano, e tal, e tem um filme que é o
o Guerra, que eu curto muito a animação, tem uma hora que o Batman encontra o Lanterna Verde e toda hora que ele encontra algum personagem novo, a galera diz assim, ué, você existe mesmo? Você não é uma lenda? Tá ligado? Então é tipo assim, é uma das características que ele trabalhar de fato ali só vigiando, faz o dele e rapa pé. Pois é, galera, cara, então aí é que entra a grande situação, né? Porque, veja só, vamos pegar um pouco um gancho aí do que foi o sábado passado, né? Vamos pegar esse gancho e Alisson mostrou assim, né? O Dr. Alisson mostrou o panorama de toda a saga ali dos Vingadores e mostrou meio que a seguinte situação. Os Vingadores, que são os grandes heróis de toda a saga, a saga foi ótimo, né? Desculpa aí. Né? Uma saga molhada. Uma saga, né? Os Vingadores, eles na verdade acabam no panorama espiritual, né? O panorama bíblico. Quando a gente faz assim, o contraponto, a gente bate aqui, vamos fazer o paralelo, vamos tentar encontrar algum aprendizado para o reino de Deus e tudo mais. A gente vê que, na verdade, os heróis, eles são os vilões. E os vilões são, né, seriam os heróis, né? Ficou esse mundo invertido, né? Foi mais ou menos isso que a gente viu aí na semana passada, quando o Thanos, né? A forma como a saga dos Vingadores apresenta Thanos é meio que mostrando que quebrando o que nós acreditamos sobre Deus, sobre Jesus, né? E a gente fica agora. E agora, como é que a gente relaciona isso, que aprendizado, e tivemos aprendizados profundos, né, para nossa vida espiritual, né, para o aprendizado sobre o reino de Deus com a saga dos Vingadores. E agora entra o personagem do Batman. E, brother, o Batman é velhinho, viu? O Batman é velhinho. Eu me lembro que quando foi lançado em 2008, né, o Batman Begins, né, que foi a saga aí do Christopher Nolan, né, como diretor, brother, se eu não me engano, já fazia quase 100 anos, eu acho que eram 99 anos da criação do Batman dos quadrinhos, né? Então, hoje ele deve estar aí com 100 e algumas coisas, né? 100 e algumas coisas de existência. E é interessante porque o Batman, ele surge no meio de um contexto que trouxemos para o programa do The Kingdom. Eu fiz questão de trabalhar, de fazer com que esse negócio fosse discutido aqui, para agora trabalhar com vocês essa situação e aí, dos males o menor? Se a gente está num ambiente onde está tudo ruim, é válido eu me lançar a um mal menor? Vocês concordam ou discordam com isso? Deixa eu perguntar a Joabe aqui. Se eu tenho dois caminhos a seguir, e aí? Um caminho ruim e um pior ainda. Então, o caminho que eu vou escolher, o melhor caminho é aquele caminho menos ruim? Será que essa é realmente a única solução? O que é que tu acha aí, Job? Você tá deitadão aí, relaxadão, só aí na cama, aí na Bate-Caverna, tá certo? E aí, brother, você concorda com essa declaração de que a gente tem o direito de escolher dos males o menor? Não, tá mudo o teu áudio aí, brother. Não, desbloqueia o áudio, vai. Dos males o melhor, na verdade. Dos males o melhor? Como assim? Entre os personagens aí, eu prefiro o Batman. É? Na verdade, a gente tem que achar o certo. Não tem os males, não. O caminho certo. Só existe um caminho. Boa. Assim, porque a tua declaração, inclusive, combinou com o do brother. Não sei se ele está aqui hoje presente, mas eu me lembro que teve o programa, quando a gente estava falando sobre o Coringa, né? Quando a gente fez, foi o nosso segundo programa que foi sobre o Coringa, ou foi o segundo ou foi o terceiro, alguma coisa assim. E falamos sobre o Coringa, aí teve um brotherzinho que chegou e disse assim, o Batman é o cara, o Batman é o fera, o Batman tem que vencer, ele é que é e ficou aquele negócio no ar, assim, ficou meio que essa... Não foi Pedro, não? Foi Pedro, não foi? Ele tá aqui com a gente? Ele entrou, mas Pedro Nunes, eu não sei. Sim, tô aqui. Cadê? Ia perder? Não ia perder. Pedro Nunes, agora é com você, mano. E aí, brother? E aí, o Batman, Cavaleiro das Trevas. Então quer dizer que sim, que vale a pena a gente chegar junto assim? Ele é o cara mesmo? Fala aí pra gente. Claro. Ele é o Batman, né, pô? Ele é tudo. Sensacional. Agora... Batman tem preparo. Ô, pastor, ele é o único super-herói, o único que não tem dinheiro, que é rico, que é estourado, que é sensacional. Ele é o cara, simplesmente o cara.
Ele é o cara. Stephanie falou aí, Stephanie, dá tua contribuição aí. Não, fala aí do Batman agora, eu quero saber. Sua opinião aí, o que é que você acha do Batman aí? Cavaleiro das Trevas. Deixa eu fazer uma pergunta que me lembrou um quadrinho. A pessoa que fica fazendo resenha aí vem em mente um bocado de coisa aqui. Claro que não sou Batman, mas eu tenho preparo também. E eu trouxe aqui, você falou aí sobre escolha, né? E tem um quadrinho que fala sobre isso, que é esse daqui, ó. Batman Piada Mortal. Aqui, só para a gente ter uma contextualização rapidinha, vai mostrar aqui a origem, de uma certa forma, do Coringa e vai falar assim pra gente que, na concepção do Coringa, se a gente tiver um dia ruim, a gente pode se tornar o pior dos males. Entende? Então, durante toda a história, toda a narrativa, o Batman vai tentar mostrar de uma certa forma que não é bem assim, não funciona assim. A gente não é ruim por causa de um dia ruim. Então, pode ser toda uma contextualização de que a gente se torna uma pessoa ruim. E é bem interessante, porque é bem fininha também, e deixa um ar de mistério no final, porque fecha com um mistério, ninguém sabe o que acontece no final, não vou contar porque é spoiler, mas é bem interessante, e foi também uma das HQs que ajudou a fazer a trilogia do Nolan. Então, aquele Coringa fantástico do Heath Ledger é baseado nesse daqui. Já falei demais. E tem um filme dessa animação também, né? Do Piada Mortal também. Olha Mas sugiro ler, tá, gente? Leia sempre. É melhor do que assistir. Olha aí. Coisa legal. Stephanie, não fica caladinha não, tá certo? Pode participar aqui. A intenção do The Kindle é justamente a gente ter esse fórum, tá certo? Quanto mais opiniões, mais isso fomenta, assim, conteúdos e ramificações daquilo que a gente pode aprender, daquilo que a gente tem que ter cuidado, daquilo que a gente tem que se ligar. Porque é o seguinte, o normal... Pastor... Oi, fala, mano. Não, eu ia fazer a pergunta só para fechar a sua pergunta, né? O senhor perguntou, e aí, dos males o menor? Aí eu responderam e não responderam. Aí eu lhe pergunto, e aí, dos males o menor, pastor? Pois é, esse é o grande sentido de a gente ter trazido esse filme, tá, para a discussão de hoje. Porque quando eu pensei assim, cara, vamos falar sobre o filme do Batman, o Cavaleiro das Trevas, a gente tá falando sobre uma temática que ela naturalmente é controversa com os nossos valores cristãos. Ela é controversa. Tá certo? Gente, eu tô usando aqui um elemento muito simples. Eu sei que parece clichê, parece simplório, mas a gente vai aprofundar um pouquinho aqui e eu espero que vocês entendam porque eu tô iniciando dessa forma. Entendam o título, O Cavaleiro das Trevas. Tá certo? Então, fica uma coisa controversa, uma vez que a gente está no universo cristão, um universo onde a gente quer ter aprendizados para o reino de Deus, e as trevas não é o ambiente, tá certo, de vivência do cristão. Então, como é que o meu herói, ou, não vou colocar assim não, tá? Deixa eu melhorar aqui a frase. Como é que o herói, ele é o cavaleiro das trevas? Veja, ele não é o cavaleiro nas trevas, ele é o cavaleiro das trevas, apesar de no filme, e até alguns momentos, ele ser colocado assim aí. Não, ele é o cavaleiro que trabalha na escuridão, nas trevas, tudo bem, a gente entende isso, mas o título que sempre foi dado para ele, tanto nos quadrinhos quanto nos filmes, é o Batman como o Cavaleiro das Trevas. E olha só que coisa... Oi, quem tá falando? Joab. Oi, fala, Joab. É por isso que eu te falei que só existe um caminho. E ele também, esse herói, ele também tem o caminho dele. E muitos tendem a querer seguir esse caminho. Só existe o caminho certo e errado. E muitos querem seguir pelo caminho errado. Então, aproveitando, acho que é agora já. Ó, aproveitando, Joab, o que você deixou, eu vou pegar aqui essa deixa e vou trazer para o primeiro tópico da discussão que a gente vai trazer em relação a essa situação. Veja, eu quero que vocês entendam, em primeiro lugar, qual é o ambiente de criação, de surgimento, de existência do Batman e todos os personagens que estão em volta dele. Entenda que, inclusive, a crítica cinematográfica trabalha e sabe, e até analisa o ambiente, o universo do Batman como um mundo sem sobrenatural. É um mundo com a ausência do sobrenatural. É justamente isso que faz do personagem Batman e de todas as coisas que envolvem o Batman ser, inclusive, diferente de todos os outros super-heróis. Porque todos os outros têm um ambiente fantástico, né? O ambiente da fantasia,
tá certo? Você tem o Lanterna Verde, que aí tem a alienígena verde que sai voando e tal, e se o filme foi bom ou não, não importa, mas é esse ambiente. Aí você tem o Superman, que é um planeta Krypton, que não sei o quê, que o moleque vem pra cá e é criar. Você tá entendendo? E pra falar do Batman, também tem que falar da própria Gotham, né? Porque quando a gente vê o Batman, pelo menos eu vejo que também passa no filme do Coringa, que o Batman é Gotham e Gotham é Batman. Da mesma forma que o Coringa é Gotham e Gotham é o Coringa. Tem que ver o contexto na qual ele surgiu. Eu acho que isso que é o diferencial também. Muito massa, Leandro. Exatamente isso, cara. Assim, eu fiquei com medo de tu já dar o spoiler de um terceiro ponto pra gente. Mas agora segue o fluxo. Vamos embora. É assim mesmo. Se puder adiantar, também não tem bronca, não. É porque eu fico nervoso assim por natureza. Mas, cara, isso que você falou, olha o ambiente, Gotham City, né? Vamos trazer aqui pro português, bem nordestinês, tá certo? É a cidade gótica. E eu não sei se você entende o conceito, tá certo, de arte gótica, mas a arte gótica, ela traz sempre pro negativo até valores positivos. Perceba, no mundo gótico, da arquitetura gótica, o que é que espantava os demônios? Quais eram o símbolo daquilo que espantava o que era ruim? Um outro elemento ruim. Veja, os gárgulas das igrejas eram figuras demoníacas que, curiosamente, estavam sendo utilizadas para reprimir os espíritos demoníacos. Então, isso transmite para a gente o seguinte valor. A gente combate o mal com o quê? Com o mal. Olha como isso é paradoxal em relação aos valores da Bíblia, onde a gente diz que a gente tem que pagar o mal com o quê? Com o bem. Então veja o ambiente em que o Batman surge, a cidade de Batman. Perceba que Gotham City não é uma cidade qualquer. Gotham City é uma cidade que ela é o caos em pessoa, né? Gotham City, a característica principal de Gotham, em qualquer das versões dos filmes ou dos HQs, a cidade de Gotham é um ambiente onde os homens, que são apenas homens, eles são corruptíveis. Os que são corruptos e são corrompedores. Os heróis, os policiais, a polícia que deveria promover justiça, ela é corrupta. E você tem os heróis, quer dizer, o herói, vamos dizer assim, Batman, tá certo? Que ele surge como fruto de uma consequência traumática por causa de corrupção, por causa de violência, por causa de mais. Então, ele não é um cara que é motivado por um senso de justiça qualquer. Ele tem uma justiça de uma vingança enrustida. Ele quer fazer justiça, mas ele carrega o trauma do que aconteceu com a família dele. Então, ele, para tentar refrear esse esquema de vingança, ele coloca uma norma para ele mesmo. E a norma para ele mesmo é: eu não vou matar. Eu não mato. Mas isso não impede ele de tentar causar o mal que está além da lei. Então, ele não tem lei que ele está. Ele não está por baixo de lei. Entende? E o pior... Aí você... Pastor, eu li uma frase hoje, eu li uma frase hoje no Instagram aqui, que casou certinho com sua... Eu nem estava procurando, foi despretensioso. Apareceu naqueles qual é, meu Deus? Lá de pesquisa, que aparece várias páginas que você não segue. E aí eu vi o Batman abrir, né, e tal, qualquer conteúdo que apareça eu abro para ler e tal. E aí dizia assim, tinha a cara do Batman, da animação, em que dizia assim, matar os bandidos. Aí ele, sério, sisudo. Aí, esfolar os bandidos até que eles desejem estar mortos. Aí ele dando um sorrisinho de lado aqui do Batman, né? Então aí tem essa característica, ele não mata, mas também... Ele aleja. Pois é. Aí você vê assim, aí a formação do Batman, né? Pelo menos do Christopher Nolan ficou até mais evidente do que nos quadrinhos. Os quadrinhos até abordam, né, muito desse ambiente, mas não de forma tão direta, né, tão assim, intensa como foi mostrado no filme do Nolan, que é a questão da formação dele dentro da Liga das Sombras. Olha, a educação, como é que chama? Quando eu falo educação, a educação dele como herói, né? A educação dele como herói ali, as habilidades, né, são meio que fundamentadas ali dentro da Liga das Sombras. E eu sei que é meio clichê para um pastor estar falando isso. Mas na frente ele cria quase uma amálgama, né? Desculpa estar lhe cortando, mas até a Stephanie usa o demais também. Tem muita gente que conhece aqui, mas tipo, ele cria quase que uma amálgama. Que o Batman, ele se mistura ali com Ra's al Ghul, com a filha dele, e depois vem o filho dele, que é o novo Robin. Aí né? tem o filho.
Que o Damian, ele é a mistura do Batman com o Damian é um demônio, né? Porque... o Damian, ele tem a mistura do Batman com o Capiroto, porque o menino é ruim. Gente, ele mata sem dó, a criança vai pro meio do mundo. É uma criança meio... Ele é uma espada, bicho. Ele é uma criança meio perturbada, sabe? Filho de quem é, né? Não era de se espantar. Pois é. Então aí, veja o ambiente que a gente está trabalhando, né? É uma cidade que ela está completamente entregue a um universo pessimista, um universo gótico, tá certo? E é justamente dentro desse ambiente que você agora fica se questionando, assim, né? Você fica se questionando. Afinal, se tá tudo ruim, então minha única solução é ter que escolher de todos os males o menor. Eu vou aceitar esse tipo de coisa. E aí, dentro desse contexto, que a gente começa a ver um pouco de sentido justamente na frase do Gordon, que foi falada aqui pelo Carlinhos, pelo Ângelo, né, e tudo mais assim. Olha, não é o herói, não é o herói que a gente quer, né, mas é o que a gente precisa. Então, quando essa frase surge para mim dentro desse ambiente, e já aqui meio que falando também dentro da questão espiritual, tá certo? Dos aprendizados bíblicos, eu fico perguntando até que ponto a gente não está também visualizando Satanás e as ações demoníacas de Satanás, e os demônios e as ações demoníacas dos demônios, tá entendendo? Da mesma forma. Vivemos num mundo caótico. Vivemos num mundo que as pessoas são corruptas, certo? Vivemos num mundo onde existe polícia corrupta, existe pessoas que só são corrompidas, inclusive agora trazendo o personagem do Coringa, porque até dentro dessa perspectiva, olha como o Coringa ele se encaixa direitinho. Porque o Coringa, até no filme, né, ficou bem evidente assim, essa fala do Coringa. O Coringa assim, eu te matar, foi um diálogo que ele estava tendo com o Batman, né? Eu te matar? Eu não quero te matar, você me completa. E isso, filosoficamente falando, dá um sentido assim muito pesado. Porque trabalha aquela ideia que Alisson falou na semana passada do Yin Yang, que o bem não é completamente bem, ele tem um pouquinho de mal, e o mal não é completamente mal, ele tem um pouquinho de bem. Então, um completa o outro. Então, um necessita do outro. E eu já vi muita gente chegando para mim fazendo a seguinte pergunta. Pergunta de crente mesmo até, ou até de cético, não sei, mas fazendo esse tipo de pergunta assim, pastor, se Deus convivia com Lúcifer e criou Lúcifer, e Lúcifer é Satanás, então Deus criou o mal. Então o mal e o bem, um precisa do outro, um para existir. E aí é que começa a morar, a gente começa a entender que esse tipo de filosofia não é uma motivação simples de uma pergunta. Ela é densa, ela é profunda e tem implicações seríssimas para a vida material e espiritual. E agora... Aí, pastor, Pastor Tiago. Pastor Tiago? Fala, pode falar. Tá mesmo? Fala, Sara. O senhor levantou 2 pontos aí, e eu notei 3, né? A questão da contradição em relação ao filme e às verdades bíblicas que conhecemos. O primeiro foi a questão de o mal se combater com o mal, correto? É uma coisa que é contrário ao que a Bíblia ensina. A outra que o senhor acabou de pontuar foi a questão de que há o bem, um pedacinho do bem no mal que é maior, e um pedacinho do mal no bem que é maior. O que na Bíblia diz que o que tem no bem e é tudo separado. E também a questão da justiça. Na Bíblia diz que no homem não há justiça. E o Batman, ele quer fazer justiça. Na verdade, se você for observar, todos os heróis desse mundo aí, da fantasia, né? Os que têm... Quando não é um deus ou um alien, é sempre o homem que quer fazer a justiça, né? Então, na Bíblia diz que não há justiça no homem. Então, uma outra contradição aí, um outro ponto. Não sei se o senhor entende o que eu estou querendo passar. Entendo, e tentou até enumerando aqui, porque tá muito massa. Você falou aí, vai, continua. Pastor Tiago. Cadê? Fala, Gustavo. É a justiça. Beleza. Pegando um gancho aí do que essa moça falou, Sara, eu acho, e o que o senhor já tinha falado da questão de que Batman, ele foi criado com um senso de justiça, mas por trás disso tinha um cunho de vingança, não é?
E é contrário o que a Bíblia ele ensina, né? Deuteronômio ele fala sobre que a vingança ele pertence a Deus, e Paulo ele reafirma isso lá em Romanos. Então isso demonstra que cada um ele pode fazer, né, a sua justiça de acordo com aquilo que ele sente, né? Então isso aí traz um aprendizado, na verdade, ele tenta ensinar isso, que cada pessoa ele pode se vingar ou trazer justiça conforme. É isso mesmo, Gustavo. É isso mesmo, né? Michel tava falando. Michel, fala aí, Michel. Você ia falar, eu não entendi o que você falou. Desculpa, pastor. Eu falei que nesses heróis humanos, o plano de fundo deles é a justiça, né? A justiça é minha, eu que quero comandar, eu que quero revolucionar a justiça, enfim, né? E aí, para Ângelo, eu mostro isso aqui. Aí, Ângelo. É o claro exemplo de alguém servindo a dois senhores. No entanto, Decida, viu? Oi, Marvel é terceiro. Esse aqui é maior que esse aqui, então não serve não, porque esse aqui bate. Oh, Jesus. Só tem a cabeça mais grande. É cearense. Misericórdia, tem cearense aqui, irmão! Eu sou E a minha cearense. cabeça não é grande, hein? Eu sou cearense. É normal todo cearense. Vai, continua, Thiago. Tem que fazer um Thiago, programa o Alisson só tá sobre com a mão cearenses. levantada. Cadê? Alisson, mão levantada. Cadê, Alisson? Fala aí, mano. Faz um tempão. Desculpa aí, Alisson. É porque o pessoal... Opa, não, tá tranquilo. Mas eu acho que Sara tinha um ponto ainda. Ela falou 2, eu não sei se eu perdi ali. Eu não sei se... Ponto, Sara. Não, eu falei os 3. Eu falei a questão da bondade, né? Que não, da justiça que não é nova, eu falei os 3. Tranquilo. Pastor, eu pedi a fala ali porque foi bem na hora que o senhor falou assim, Batman e tal, e Satanás e os demônios, vamos ver isso. Porque é só uma fala assim no sentido do cuidado que a gente está tendo nesses momentos, de que a gente está fazendo uma conversa muito aberta e muito à vontade, passeando pela cultura pop, passando desse aspecto. E eu relembro que na semana passada é uma linha que tem guiado, assim, digamos, essas nossas conversas, é que não há intenção de ninguém, né, no grupo de demonizar nenhum tipo de cultura e de entretenimento. Então, só deixando o pessoal tranquilo quanto a isso, que a gente espera que todo mundo desenvolva, na verdade, um senso crítico e maturidade cristã para analisar a arte e o entretenimento e fazer reflexões também que precisam estar vivas, o nosso olhar precisa estar atento, né? Então, eu lembro que semana passada eu falei de cultura de graça comum, né? Como sendo um mecanismo que Deus usa também de refrear o mal. Então, por exemplo, a partir da graça comum, a gente vê que a arte é uma manifestação, uma expressão humana, né? Os homens se manifestam e não necessariamente, muito embora a gente saiba que no grande conflito há uma dicotomia, mas na expressão humana não há necessariamente que qualquer coisa ou você está fazendo para Deus ou para o diabo. Por exemplo, de maneira até simplória, mas a quem louva o hino nacional? É de Deus ou é do diabo? Pois é. Não há uma coisa não exclui outra. Então, só esse cuidado para a gente ninguém ficar entendendo alguma coisa errada aí. Alguém está chegando hoje e eu faria, aí sim, fazendo uma análise no aspecto espiritual, de conflito, que a gente tem que estar atento a respeito do que nós consumimos, né? A respeito do que nós colocamos diante dos nossos olhos, ouvidos, enfim, do que a gente alimenta e como a gente olha essas coisas também. Eu lembro que eu comentei numa outra fala, no outro dia, que eu vejo nesse cenário geral 3 figuras, né? A do herói, a do justiceiro e da princesa. Então, Batman, na minha visão, ele não é o herói. É óbvio que ele não é a princesa, ele é o justiceiro, né? Então, o problema do herói, na minha visão relacionada à visão cristã, a cosmovisão cristã, é que eu enxergo nesse ponto que, via de regra, um roteiro padrão assim, é atribuído ao herói o papel, a figura, o lugar do bom,
sendo que, na verdade, a gente vê no vilão as falas de Deus, como se alguém tivesse querendo se aproveitar disso para dizer que Deus é mau, que vem de fora, quer invadir e vai tomar o mundo, e nós temos que eleger representantes superpoderosos para impedir isso. Esse não é o cenário. Posso te cortar rapidinho, só porque você me lembrou uma coisa? Tem uma série que passou na Amazon, e inclusive vai sair, acho que a segunda temporada, agora em setembro, que é The Boys. The Boys. Né? The Boys mostra isso completamente. Vai mostrar justamente aquilo que a gente não quer ver. Porque sempre temos essa questão de colocar o herói como realmente, né, aquela pessoa que vai salvar. Eu sou uma pessoa muito positiva. Isso, eu sou uma pessoa muito positivista, então eu sempre vejo bastante esse lado, e quando eu assisti The Boys foi bem assim, foi um tiro no peito. É pesado, pesado. Realmente, porque você vê a realidade, como realmente, se a gente tivesse heróis, se caso isso existisse, né, se eles vivessem na vida real, como eles iriam administrar esses poderes. Então, basicamente seria aquilo. E realmente não tem como a gente ver o herói como uma coisa que vai ser sempre do bem. É como você realmente falou, né? No fundo, tudo que tem bem, que é bem, no fundo tem mal também. E sim, The Boys há uma inversão de valores na apresentação da figura. Isso. Confunde, né? Nisso eu vejo muito é o Tony Stark também. O Tony Stark, ele tem essa premissa, por mais que ele é engraçado, pelo menos que eu vejo nos filmes e um pouco que eu conheço assim das revistas em quadrinho, que a maioria das coisas que ele tenta combater, querendo ou não, foi ele que criou. Por exemplo, o Ultron. Entendeu? Então, o Tony Stark também tem essa premissa, não somente nos The Boys, é porque é um negócio descarado mesmo no The Boys. Uma colocação aqui que eu achei massa, aqui só pegando o gancho aí da fala do Alisson. Lembrando, eu falei aqui no começo uma frase que é a máxima do The Kingdom, consuma tudo, retenha o que é bom. A gente não tá aqui demonizando dizendo que sempre o que eu falo também. Isso. Eu sou um nerdzão que gosta, assim, de filme de herói, que gosta de história, de animação e não tem vergonha. Minha sala lá na União é cheia de personagens do Chaves e de super-heróis, Star Wars e tal. Então, verdade, viu? Que legal, eu tenho que visitar essa sala para roubar umas coisas. Quer dizer, pedir emprestado. Azul livre. O Wollenberg aqui, eu não sei se o nome é alemão, então é Wollenberg, né? Ele comentou uma coisa aqui que eu achei interessante, que é: o grande lance da indústria cinematográfica de entretenimento é essa influência bem sucedida e sutil. É isso que a gente quer despertar no The Kingdom, que vocês tenham senso crítico para consumir o material e saber o que tem nas entrelinhas desse material. Infelizmente, eu tenho que dar o braço a torcer, que como eu trabalho na área de mídia, que a gente coloca macetes subjetivos ali no meio, que é para levar você a acreditar naquilo que está sendo falado. E o grande lance da questão é que nem sempre isso é descarado. Isso vai sendo incutido de forma subliminar e num dado momento a gente tem um gatilho que desperta aquilo que a gente tinha gravado sem nem saber. Pois é. Então, só concluindo, pastor, só concluindo a fala ali, a minha visão do Batman, no caso, então, é a do Justiceiro, né? O problema dele é outro. Não é o problema lá que a gente conversou dos Vingadores, por exemplo. O problema dele no aspecto espiritual sempre leva a uma questão de adoração, de tomar o lugar de Deus, né? No plano espiritual, numa análise do conflito cósmico, a gente sempre vê isso. Então, o Batman é aquele que surge para resolver o problema, porque não há quem resolva. Então, ele é nessa visão, ele pode representar o ego forte, né? Eu que resolvo. E aí é justamente esse é justamente o ponto, Alisson, né, que da discussão toda. Por isso que o subtítulo, né, o slogan do programa foi dos males o mal menor. Isso. Então, assim, a gente pode tirar uma lição positiva a partir do conceito da graça comum, de que mesmo no meio da desgraça, no meio da destruição, pode surgir solução. E ainda que isso cause dor, que isso incomode. Então, há uma lição positiva que pode ser tirada daí. Mas, assim, o custo prejudicial disso seria, por exemplo, a gente ter que admitir que, de fato, os fins justificam os meios, que não interessa, que há muitos caminhos para se alcançar o objetivo final, isso também não é bíblico. Então, há muitas implicações complexas, né?
o problema, então, do justiceiro é esse, é que ele toma o lugar do dono da vingança. Algum irmão já comentou aí, né? Que a Bíblia fala que Deus diz os problemas da injustiça social têm um limite que você não pode resolver. Quem resolve isso sou eu. Eu tenho dia, hora, eu tenho modo para resolver isso. E Deus, ele reserva essa parte dele, né? Só aproveitando que eu citei da princesa aí, que isso eu vejo mais no universo também da Disney, né? É interessante ver que até o Thor foi afetado pelo dilema das princesas. Então, a questão das princesas é o siga o seu coração, né? Siga o seu coração, o mundo é belo, faça o que dá vontade, dá na telha, livre estou, enfim. Siga o seu coração. Já temos o próximo tema, né, doutor Alisson? Aí o Thor, no final do filme, o Thor, como é que pode? O Thor, a mãe dele diz assim, filho, siga o seu coração. Aí no final, ao invés de Thor voltar a ser Thor, ele quer continuar sendo lá o cachaceiro, ele está entregue. Siga o seu coração, Thor. Então, esse é um outro problema aí das princesas do universo Disney, né? Mas o Batman é o problema do justiça. Vamos lá. O problema de hoje é o Batman, tá certo? Oi, quem fala? Olha, pegando o gacho do que o Carlos falou, eu queria contar uma experiência minha, porque, tipo, eu meio que cresci ouvindo sempre que qualquer coisa que fosse secular já não é adequado, mas eu penso mais fora da caixa. Então, eu me desafiei a qualquer coisa, o desenho que seja, que eu assista, ou alguma música que eu ouça, assim que acaba, eu meio que me desafio a tirar algum aprendizado daquilo, independente do que seja. Arrasou. E depois, teve um dia até que eu assisti com a minha família, A Era do Gelo. Aí, depois, a minha mãe nem lembrava mais disso. Eu falei, mãe, sim, qual foi o ensinamento que a senhora conseguiu tirar de A Era do Gelo? A gente começou a falar sobre a amizade dele, sobre tudo, porque eu acho que independente de algo ser secular, é aquele negócio, né? Nem tudo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, é saber filtrar o que vai aprender, o que vai absorver e o que não vai, o que vai reter. Beleza, maravilha. Obrigado, Gleise, pela tua contribuição. Veja só, gente, eu preciso que vocês também entendam um pouco até a minha posição aqui, tá certo? Como pastor, eu tenho uma opinião tanto sobre esse comentário que vocês estão fazendo, tá certo? Quanto também sobre o outro, tá bom? A gente estava trabalhando o primeiro aspecto, que foi analisar o filme Batman aqui, mas eu tô percebendo que se levantou uma outra situação, que foi uma outra temática sobre a validade de se assistir ou não assistir. E agora, por favor, me permitam uma inferência pastoral aqui para todo mundo que está assistindo. E, por favor, pelo amor de Deus, me entendam e me compreendam, tá certo? Muito cuidado. Eu estou pedindo assim, é um apelo pastoral mesmo. Muito cuidado, porque essa declaração, ela também tem seus perigos. Qual é a declaração? 2 pontos, abre aspas. Eu vou ver tudo. E eu vou filtrar. Fecha aspas. Essa declaração, todos precisam ter maturidade, que ela também possui uma problemática grande. Até que ponto temos consciência plena da nossa própria maturidade para filtrarmos corretamente tudo que nós absorvemos, assistimos? Lembre-se, Jesus esteve no mundo, mas ele não se contaminou com o mundo, mas era Jesus, gente. Era Deus. Eu não sou Deus, gente. Então, cara, talvez até o Dequino tá falando até muito isso. Cuidado com esse antropocentrismo de a gente julgar que nós somos poderosos o suficiente e controlados o suficiente para sabermos filtrar de forma correta, saudável e útil todas as coisas. Eu não preciso assistir a série Lúcifer para tirar os aprendizados. Você está entendendo o que eu estou falando? Veja, eu não estou também demonizando a série Lúcifer, apesar de ter um nome até já demoníaco. Mas entenda o que eu quero dizer. Eu não estou demonizando a cultura pop, mas eu não preciso me enfiar, me chafundar na lama para dizer, mas eu consigo sobreviver. Cuidado, cara, porque você é humano. Você tem tendência pecaminosa. Ou seja, você tem a tendência de querer ter o gostinho, e o inimigo, ele te pega por esse gostinho. Então, como pastor, eu preciso despertar você para isso. Ele vai te tentar pela sua própria cobiça. Pega o livro, a Bíblia, pega a Bíblia aí, abre aí, Tiago. Eu não ia usar esse texto aqui não, mas eu preciso ler para vocês, tá bom? Porque ele é muito importante. Tiago, capítulo 1, Epístola de Tiago, tá certo? Capítulo 1,
que diz aqui, a capítulo 1, verso 14. Tá bom? Desculpa. A partir do verso 13 e 14, ó. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, se a tua cobiça é mundo geek, toma cuidado, porque o inimigo vai te tentar exatamente aí, brother. Pela tua cobiça, porque você ama esse universo, então ele vai tentar te atrair por aí mesmo. Então, a gente tem que se ligar. Aí, diz aqui, verso 15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, veja, eu não estou demonizando, como foi, eu concordo plenamente com o que o Carlinhos falou. A proposta do The Kingdom aqui é justamente, inclusive, criar essa maturidade. É justamente criar, desenvolver a maturidade em todos nós, discutirmos para a gente tirar aprendizados para o reino de Deus. Tá, beleza? E concordamos com o que o senhor fala, pastor. Quando a gente diz assim, consuma de tudo, é lembrando que, acima de tudo, somos adventistas e temos uma crença na qual nós decidimos seguir. Quando a gente diz consuma de tudo, é tudo que seja permitido dentro já dessa estrutura. Isso, é com equilíbrio. Então, assim, é massa. É massa a gente até, eu até peço até ajuda para você, Carlinhos, porque é importante a gente, de vez em quando, voltar a esse tema, porque vem gente, vai gente, né? É importante a gente reafirmar os nossos valores, né, da proposta do The Kingdom, para a pessoa não ficar pensando que é simplesmente uma coisa assim, tudo, sabe, muito solto. E a gente... Banda voou. Pois é, a gente tem que entender. E assim, eu vejo, tá aí a prova, a Stephanie, ela faz um trabalho muito top no Instagram, certo? Com as aventuras de 66, do Mundo Geek, e mostrando ali que, cara, nós temos paralelos e extraímos aprendizados muito top sobre isso. Então, a gente também tem que ter cuidado, né? Com os meus filhos, eu não vou expô-los a qualquer coisa, tá entendendo? Aí, agora, voltando para o outro polo, que era o que a gente estava conversando do Batman, porque eu tô vendo aqui, já são 5 horas da tarde, né? E a gente precisa amarrar um pouco essa ponta aqui, essa ponta solta, mas olha só, galera, quando a gente analisa o Batman, em nenhum momento aqui eu estava dizendo que o Batman é o capeta, não falei nada disso. Eu estou dizendo que a forma de trabalho do Batman no mundo, do ambiente do Gotham City, afinal é um mundo fictício e é um personagem fictício, a gente começa a fazer algumas investigações, como é que eu posso dizer assim, a gente extrair algumas considerações, né, velho? A gente olhar assim para... Olha a situação das pessoas de Gotham City. Cara, não tem ninguém que me defenda. Então, agora fazendo o gancho do que o Alisson falou, então eu prefiro escolher um mal menor. Eu prefiro me lançar à segurança de um justiceiro, de um Batman. E olha o problema do nosso mundo. Veja como o nosso mundo hoje, ele se assemelha ao mundo de Gotham. Um mundo que é um caos, um mundo que aparentemente a gente não vê, e de verdade, vamos ser bem sinceros aqui, aparentemente a gente não vê coisas boas acontecendo assim, de manifestações benéficas. A gente vê muito mais coisa ruim do que coisa boa. A gente está muito mais lançado ao pensamento de pensar que estamos abandonados, que estamos inseguros, que estamos dentro de um mundo corruptível e que nós somos corruptos. E aí vou até usar a frase do Coringa no filme lá do Cavaleiro das Trevas, quando ele chega para o Batman e diz assim, todo mundo é mal. Aqueles que não são só precisam de um empurrãozinho. É mais ou menos isso que ele fala, né? Como é que a maldade... Todo mundo é corruptível. Não, ele falou assim, a maldade é como a gravidade, né? Com a gravidade. Só precisa Exato. de um empurrãozinho. Então, tanto é que foi aquela experiência que ele fez das balsas, né? Que ele colocou uma balsa só com gente ruim, aparentemente, né? Presidiário. Um é com bandidos e outro é com cidadãos, né? Presidiários e cidadãos. Isso. Aí fez essa parada ali para fazer um experimento social. E ele colocou assim, disse, se ninguém detonar, eu vou detonar todo mundo. Então tinha a pressão de que a turma tinha que tomar uma decisão. E a decisão foi levada para o título da polêmica de hoje. E aí, dos males o menor? Para o bandido era muito melhor, quer dizer, para o ex-bandido, sei lá, o presidiário, né? Para o presidiário eu vou detonar os caras porque os caras têm todos os motivos do mundo para me detonar. E a galera que, em teoria de bem, que estava na outra balsa, também pensava assim, não, eles já fizeram o crime deles. Eles já estão pagando, então eles são a escória da humanidade. Então, eu estou fazendo aqui talvez até um favor. Mas, veja, aí entra de novo o conceito que o doutor Alisson colocou, né? Os fins, eles justificam os meios? E a gente precisa começar a investigar esse tipo de filosofia que, trazendo para o universo espiritual, cara, a gente tem que ter cuidado, porque nós temos um agente acompanhando e conduzindo a história da nossa vida e do mundo de uma forma que nós não entendemos, mas a gente precisa entender que a nossa história ela é conduzida por Deus. E esse agente Deus já deu uma esperança e um ponto final para isso. Então, eu não preciso
Eu quero até adiantar esse amarrado de nó aqui, porque eu não quero que a discussão flua e a gente perca o tempo de amarrar o nó. Então, deixa eu lá amarrar logo ele agora, tá certo? Mas olha que coisa interessante. Eu não preciso ficar escolhendo dos males o menor. Eu não preciso ficar pagando mal com mal num mundo onde, aparentemente, eu tenho que escolher entre o mal menor ou o mal maior. Essa é a filosofia, talvez, que a gente está sendo educado a pensar. Eu saio na rua e eu tenho que agora... Vou dar um exemplo aí, né? Até essa polêmica já faz anos, né, sobre essa questão. E aí, a gente tem que ter arma em casa ou não? E aí? E, cara, eu não vou nem fazer, levantar política aqui, não estou interessado com isso. Eu estou interessado em que você entenda que a polêmica, ela tem sua razão de existir, tanto de um lado quanto do outro. Tanto quem defende quanto quem não defende. Quem defende tem seus argumentos e são argumentos válidos. E quem não defende tem argumentos e tem argumentos válidos. E a gente fica nesse meio. E aí? Se eu vou para um lado, é ruim. Se eu vou para o outro, é ruim do mesmo jeito, porque a polícia não me defende, então eu vou me defender, mas eu me defender, e aí? Como é? Eu não vou saber... Olha como é complicado. Então a gente meio que é lançado ao universo de Gotham City. Aí quando aparece um cara que promete ser justiceiro, um cara que promete dizer assim, eu vou, e os fins justificam os meios, muitas vezes nós estamos preferindo escolher esse tipo de cavaleiro, o cavaleiro das trevas. Entende o que eu quero dizer? Veja, não estou falando do Batman especificamente. Eu estou dizendo o conceito do Cavaleiro das Trevas. Porque, olha só, uma coisa que eu encontrei aqui, eu achei isso aqui fenomenal. Foi um artigo aqui da internet, né, que fala exatamente sobre a questão do conflito entre moral e ética dentro do ambiente do Batman. O Batman, ele segue uma moralidade, mas, para isso, ele sacrifica a ética. Tem até no filme, né? O filme do Cavaleiro das Trevas, né? Que ele cria um painel lá, né? Que é completamente antiético, porque ele invade a privacidade das pessoas para conseguir achar o Coringa. Que até o Lucius Fox lá, né? Ele diz, cara, isso aqui... Ele até usa esse termo. Isso aqui é lindo, mas é completamente antiético. Isso aqui tá errado. E ele fala pro Batman que tá errado. E o Batman sabe que tá errado. Então, veja, é um cara que ele lança a mão ao que é errado, na tentativa, na esperança de conseguir fazer o que ele acredita que é certo. Aí eu pergunto para você, será que a gente está liberado de fazer coisas erradas? Olha o aprendizado que a gente está extraindo, tá, gente? Pastor. Quem está falando? Leandro Santos. Fala, Leandro. No final, por conta disso, dessa conduta antiética, ele também paga um preço muito alto, né? Aí lança-se a pergunta na briga entre o Coringa e o Batman, quem foi que realmente ganhou? Porque, tipo, ele fez de tudo, por exemplo, para salvar o Harvey Dent e a cidade, né? E no final das contas, eu acho que todo mundo já assistiu, né? No final das contas, o Harvey Dent se tornou duas caras, o Batman matou duas caras, estava toda aquela coisa, e aí? E o sacrifício foi feito, tipo, no sentido de que a cidade acreditava que o Batman era o vilão, mas quem foi que construiu esse vilão? O próprio Coringa, entendeu? E isso foi acontecendo ao longo do desenrolar da história inteira. Por isso que é interessante realmente você avaliar se os fins justificam os meios nesse sentido. Muito massa, Leandro. Inclusive, aqui eu vou até ler a pergunta do Kelvin. Era uma pergunta. Isso. Pois é, eu vou ler a pergunta, aí eu vou falar de um aspecto, depois eu chego para falar sobre a pergunta aqui do Kelvin. Pastor, não seria melhor ficarmos parados, então, ao invés de termos que decidir entre dois males? Cara, que pergunta top, velho. Muito top. Aí o Vollenberg até colocou aqui, ó, não estamos liberados para fazer o mal em nome do bem. E sabemos, mas faríamos se tivéssemos oportunidade. Muito massa. O Coringa, inclusive, né? Porque ele para mim, assim, ele é o personagem da saga Batman. Porque o tempo todo o Coringa, ele tá justamente querendo provar, para mim, assim, vou colocar duas coisas. O Coringa, ele tá querendo provar, em primeiro lugar, ele quer provar que o bem depende do mal. E assim como o mal depende do bem. Muito cuidado, porque essa é uma filosofia que o Coringa está lançando e a gente pensa que é uma filosofia também fictícia, porque o Coringa é um personagem fictício, mas é uma filosofia real. Muito cuidado com isso. A gente precisa sacar que é uma filosofia, é justamente a filosofia do Yin Yang, que existem coisas interdependentes. Se liga numa coisa, teve um adolescente no IAPE, quando eu estava lá, a gente tinha um programa chamado Na Lata.
né? Era toda terça-feira lá com a galera, eu acho que o Vitor César se lembra, né? E a galera que tá acompanhando aí. E era um programa assim, muito simples. A gente chegava lá e dizia assim, vai, até o slogan era maluco, o slogan era assim, pergunte o que você quiser e eu respondo o que eu quero, né? Era assim. Aí a galera só ia perguntando. E teve um brotherzinho lá que eu me lembro, ele perguntou mais ou menos uma coisa sobre isso. A pergunta foi mais ou menos essa, né? Sobre a questão do bem e do mal. Né? Se Deus criou luz, então ele criou o mal. Então é como se o bem dependesse da existência do mal e o mal dependesse da existência do bem. Não. E a gente precisa entender qual é o conceito bíblico sobre a existência do mal. O que é pecado? O que é o mal? Entenda. Aí eu usei uma alusão que eu aprendi numa aula de física no ensino médio. Um professor maluco, ele deu essa aula e na época a gente achou que era uma maluquice. E talvez até você ache que é uma maluquice aqui também, o que eu vou falar. Mas tenta catucar teus neurônios aí para você aprender, né, e tentar visualizar. Ele disse assim, alunos, vocês sabiam que não existe a cor preta? Eu estou falando cor luz, tá? Não cor material. Ele fala assim, em termos de coloração luminosa, não existe a cor preta. Não existe a cor preta. Quem é que tá? Eu estou vendo aí que tem... Gente, ajude aí, por favor. Teve alguém que por acidente compartilhou a tela. Tá certo? Ajuda aí, por favor. Descompartilha. Volta lá. Obrigado. Vamos lá. Olha só. Ele assim, não existe a cor preta. Na verdade, o preto é a ausência de luz, assim como o branco é o conjunto de todas as cores. Aí ele nos fez lembrar aquela experiência que a gente faz quando a gente é ensino fundamental, né? De você fazer um discozinho com várias cores, né? Coloca no ventilador e liga o ventilador. Aí quando o disco que está todo colorido, ele começa a girar, ele fica todo branco, né? Mostrando ali que a cor branca, a luz branca, ela é o conjunto de todas as cores. Enquanto o preto é a ausência de cor. Aí, pegando esse exemplo e trazendo para a questão do bem e do mal, aí eu consigo um pouco entender que o mal, é possível que o mal, ele não exista de verdade. Quando eu digo não existe de verdade, entendo o que eu quero dizer. O mal é a ausência do bem. Você entende o que eu quero dizer? O mal não existe como objeto. O mal não existe como objeto, porque se ele existisse como objeto, ele existe sua necessidade no mundo. Olha só que coisa interessante. Ele seria algo criado. Era necessário uma criação, uma coisa que planejasse a existência dele. Mas o mal não existe como objeto. O mal é a ausência do bem. Quando Lúcifer decidiu se afastar de Deus, ele estava se afastando de toda a bondade. E por isso começou a se criar o mal. O mal começou a se criar no coração de Lúcifer. Esse é o pecado original. Esse é o grande mistério da iniquidade. Que a gente, até com a nossa visão limitada, a gente ainda não entende por completo. Então, por isso que a física, a natureza, vai nos dando spoilers desse tipo de aprendizado profundo sobre as questões mais difíceis do universo. E essa é uma das questões difíceis. Mas veja que spoiler legal, que exemplo massa que a gente começa a ter. Então, quando a gente entende isso aqui, a gente começa a perceber que, olha, o bem não depende do mal para existir. O bem, é um objeto. Quem é o bem? O bem é Deus. Deus é o bem. Agora, o mal precisa desse bem para existir. Porque é o referencial de distanciamento ou de proximidade. É o referencial de estar longe ou de estar perto. Quanto mais perto eu estou do bem, mais bem eu estou. Quanto mais distante do bem, mais mal. Entenderam o que eu quero falar? E olha que coisa... Professor Tiago? Oi, fala, Sara. Depois eu quero falar. Posso falar agora? Pode, não, fala agora. Eu gostaria também que façam correção, caso as minhas observações aqui anotadas sejam erradas, tá? Mas me veio em mente a palavra conformidade. E a frase do males, o pior, como é que foi? Dos males, o menor. O melhor, né? O menor. Me remete a essa palavra, conformidade. Por quê? Veja só, a frase do nosso amigo. Não é melhor ficar parado do que escolher um dos lados? Mas, quando você está em cima do muro, você já viu uma historinha que estava Deus de um lado e Satanás de outro, e a pessoa estava em cima do muro, e ele disse assim, e Jesus chamando aquela pessoa, e Satanás calado, e a pessoa indagou, por que você não fala nada? Aí ele disse, porque enquanto você estiver em cima do muro, você já é meu. Ou seja, quando você não faz uma escolha, você está fazendo uma escolha.
E normalmente, quando você está no meio, naquela linha, e não escolhe estar perto de Deus, você está mais próximo de Satanás e se afastando de Deus. Então, para você estar com Deus, tem que estar juntinho dele, andar com ele. Tanto é que, no início lá do mal, do pecado, porque Satanás veio criar aquele sentimento de orgulho, porque ele se afastou de Deus, ele não foi procurar Deus quando aquilo ficou mexendo no coração dele, sabe? Aquela dúvida ficou mexendo. Ele se afastou, ele não foi procurar Deus, porque se ele tivesse ido procurar, tivesse ficado próximo, se aproximado, como diz o nordestino, ele não teria pecado. Outra coisa também, o bem, ele necessita de ação, de atitude. Um dos exemplos, quando Jesus ele veio à Terra, como foi que ele deu exemplo? Agindo. Então anula aquela frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É isso que eu tenho para... Inclusive, agora eu vou pegar o gancho, porque o Kelvin relembrou aqui a questão da pergunta dele, tá certo? Que eu estava preparado, inclusive, agora para chegar. Eu precisava fazer essa introdução do bem e do mal para justamente chegar na questão do Kelvin aqui, tá certo? E aí? Mas entre dois males, eu preciso fazer uma escolha, então eu tenho que escolher ali o mal dos males, o menor. É exatamente nesse ponto que a gente precisa. Agora eu vou te afirmar assim, de forma bem direta. Entre escolher um mal maior e um mal menor, eu não preciso necessariamente escolher nenhum dos dois. Eu posso escolher fazer o bem. Tá entendendo? Ah, mas eu só tenho duas opções. Não, você não só tem duas opções. Você não só tem a opção do mal maior ou mal menor, você tem a opção de fazer o bem. O problema é que nós somos imediatistas e nós queremos que a ação do bem já seja tão imediata quanto já está sendo a consequência do mal. Olha a frase que eu falei, vou repetir. A gente quer que a ação do bem seja tão imediata como já está sendo a consequência do mal. Muito louco isso, né, velho? Esse aqui talvez seja o problema. Aí agora eu preciso usar a Bíblia novamente. Galera, se liga aqui, ó. Olha só o que está aqui. Mateus, capítulo... Cadê, meu pai do céu? Mateus. É aqui mesmo? É aqui mesmo. Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, isso mesmo. Mateus, capítulo 13, a partir do verso 24. Jesus conta uma parábola. E eu queria que você prestasse bem atenção no que eu vou ler aqui da parábola que Jesus contou. Daqui diz o seguinte, ó. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus, olha só, Jesus está falando do seu próprio reino. The kingdom, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Se liga, Kelvin. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Olha, é o questionamento que a gente faz. Senhor, o Senhor só plantou, só criou criaturas boas. Tá entendendo? O Senhor criou um mundo bom. Então, de onde é que está esse mal? Veja, a gente está questionando a Deus por questões que não foram causadas pelo próprio Deus. Entende? Mas o inimigo coloca a gente num ambiente onde a gente pensa que a gente só tem coisa ruim, que a gente tem que decidir entre o inimigo ou o inimigo. Esse não é um ambiente. Eu vou pegar aqui o spoiler não, desculpa, resgatar um valor que o pastor Túlio falou no The Kingdom, o mundo invertido. Olha, eu vou pegar o valor que nós trouxemos lá do mundo invertido e trazer para a gente. Não, se liguem, galera, que nós vivemos no mundo invertido, tá certo? Onde os valores estão invertidos. Se liguem nisso. Vivemos no universo do Stranger Things, tá certo? A gente está num universo assim, meio uma situação que parafraseia o mundo que Cristo projetou para a gente. E agora, vou até dar um spoiler, cara, o Espaço Vida, a gente vai gravar uma série sobre as Crônicas de Nárnia. E uma das mensagens eu vou... Cara, não sei se vai ter um The Kingdom sobre as Crônicas de Nárnia, mas a gente vai gravar uma série, acompanha depois. Viu? Inclusive, tem até uma sugestão aí de nome de convidado para falar sobre isso, hein? Boa, garota. Então, assim, essa série eu estava estudando e estava visualizando a acusação da feiticeira para o leão, para Aslan, na hora que ele está sendo ali tosado
que ela coloca lá, ele, né, e assim, tira o pelo, tira a juba dele, tira todo o pelo dele, e a galera lá, e ali a representação como se fossem os demônios, né, tá, não sei o que, fazendo a parada todinha, e aí a feiticeira chega no ouvido de Aslan e fala assim no ouvido dele, diz assim, não, o teu sacrifício não vai adiantar de nada. Olha só, obrigado aí, Leandro, olha aí. A feiticeira fala assim no ouvido de Aslan, o teu sacrifício vai ser em vão, você vai morrer, e eles ainda vão continuar sendo... Cara, é exatamente o mundo de Gotham City, pô. Você percebe que o Batman, ele tenta até lançar suas esperanças no Harvey Dent, e o Harvey Dent é colocado como o Cavaleiro Branco, né? Que ele é aquele que vai conseguir fazer justiça, vai conseguir fazer o bem e pelos mecanismos corretos. Mas esse cara depois é corrompido pelo próprio Coringa. E como o Leandro falou aí, ó, o Batman perdeu porque ele até teve uma cena que ele teve que ficar em xeque ali. Ou a mulher que ele ama, ou o salvador de Gotham. No final das contas, ele perde a mulher que ele ganha, a mulher que ele ama, né? E perde o salvador de Gotham, cara. Ou seja, na tentativa de justiça própria, olha a frase. Na tentativa de justiça própria do justiceiro Batman, ele perdeu dos dois lados. Isso dá um ensinamento pra gente, cara. Enquanto a gente tá buscando justiça própria, velho, a gente, enquanto tiver nessa vibe, olha só, se liga, Kelvin, enquanto a gente tiver na vibe de escolher dos males o menor, a gente vai perder dos dois lados. Eu vou afirmar isso pra você. Enquanto, brother, você ficar na vibe de achar que tem que escolher dos males o menor, você vai perder sempre dos dois lados. Por quê? Continuando a leitura bíblica aqui, ele, porém, lhes respondeu, agora o Senhor respondendo, o Senhor da vinha, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres então que vamos e arranquemos o joio? Olha a pergunta dos servos. Senhor, então vamos fazer justiça agora. O inimigo foi lá, plantou o joio no meio da vinha, esculhambou com a parada toda, então bora lá resolver o problema. Bora resolver o problema. Bora ser o Batman. Bora ser o Batman, galera. Aí chega o Senhor. Olha, cara, Kelvin, a resposta da tua pergunta está aqui na Bíblia, velho. Olha aqui, verso 29. Não. Olha a resposta. Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Cara, isso é Batman, velho, tendo que escolher entre a Rachel e o Harvey Dent. Ele não sabia separar o joio do trigo desses dois males. Os dois vão morrer. Se eu não fizer, olha, Kelvin, se ele não fizesse nada, os dois iriam morrer. Ele fez uma coisa, ele fez uma escolha, ele escolheu dos males o menor e acabou perdendo os dois do mesmo jeito, cara. Do mesmo jeito, porque o universo gótico, o universo de Gotham City, que é colocado pra gente hoje, o planeta Terra, galera, o planeta Terra hoje é a Gotham City. E nós estamos sendo colocados para que a gente queira ser o Batman. O universo de Batman tenta ensinar para você até assim, cara, se você tem dinheiro, se você tem recurso, se você tem influência, você pode ser o playboy durante o dia e à noite você fazer justiça. Justiça com as próprias mãos, até em nome de Deus. Tem muita gente que está fazendo loucura em nome de Deus, galera. O reino de Deus não é executado por justiceiros. O reino de Deus é executado por Deus. Aprendam isso, pelo amor de Deus. Cara, isso aqui, olha, é o que está na Bíblia. Então, olha o verso 30 para concluir a parábola. Deixai-os crescer juntos. Cara, isso aqui é difícil, né, velho? Aí agora são as coisas de Deus que são loucuras para os homens. Olha, deixai crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Está aqui. Dos males o menor? Não. Dos males, eu escolho o bem. Eu escolho confiar num Deus que ele é imanente, que ele é presente, que ele é eterno, que ele está fazendo sua história, mas a gente precisa estar baseados no tempo de Deus. A Gotham City, ela não precisa ser real na minha vida hoje. Esse é o grande aprendizado que eu extraio da trilogia do Batman. Você vê, quando sai o Coringa, quando sai o personagem do Coringa, vem o terceiro filme, que é com o Bane, que agora volta à Liga das Sombras, e agora pega agora um Bruce Wayne cansado, velho, cansado de lutar, e tendo que, inclusive, sofrer com as consequências lá da escolha do Gordon. Veja, no final do filme Cavaleiro das Trevas, o Batman, ele diz assim, eu vou assumir a culpa que não é minha, para poder agora sustentar uma justiça baseada em mentiras. Cara, a nossa justiça, se for nossa tentativa, vai ser baseada em mentira, cara.
Porque aí, como foi falado até por alguns de vocês aí no início do programa, enganoso é o coração do homem. Foi Gustavo que falou, né? Enganoso é o coração do homem. Então, a nossa justiça não pode basear no nosso próprio coração. A gente tem que estar plantando a semente do coração e do reino de Deus no nosso coração, para que, entre dois males, eu escolha fazer o bem. É me entregar nas mãos do Senhor, cara. Então, essa foi a mensagem. Eu sei que a gente talvez trabalhou um aspecto assim paralelo demais, não foi tão detalhista de comentário com comentário, sabe, como o Alisson fez no programa passado, que foi top demais para mim, assim, foi ótimo, macho, foi ótimo. Massa. Mas eu queria ler para vocês aqui o diálogo que ficou assim bem caracterizado, tá certo? Exatamente entre Batman e Gordon. E olha só, Gordon fala: as pessoas vão perder a esperança. E Batman fala: não vão. Elas nunca vão saber o que ele fez. Falando do Harvey Dent, né? 5 mortos, 2 policiais, não se pode varrer isso, fala Gordon. Aí agora Batman diz: não, o Coringa não pode vencer, ou seja, o mal maior. Gotham precisa de um herói de verdade. Aí Gordon diz: não. Aí ele diz assim: olha que frase. Ou você morre herói, ou vive o bastante para ver você mesmo se tornar vilão. Essa foi uma frase assim que me impactou. Ou se morre herói, ou se vive o bastante para se tornar vilão. Será que essa é a nossa realidade? Será que a gente está preso a isso, galera? Não, a gente não está preso a isso, não. A gente não está preso a isso, de ou morrer herói. Deus não quer que a gente morra. Olha, e nem a gente tem que agora, então eu vou viver para me tornar vilão. Não, eu tenho a escolha para dizer assim: eu escolho bem, eu escolho fazer o que é correto. Agora, isso demanda um custo? Demanda um custo. Não um custo baseado em mentira, mas baseado exatamente no permanecer em Cristo. É por isso que agora eu volto lá para Tiago, e Tiago diz para a gente assim, ó: bem-aventurado aquele que suporta a provação. Olha a palavra que ele diz: feliz aquele que suporta a provação. Porque essa provação, ela vai dar fruto, e o fruto de justiça. Essas são as palavras de hoje. E eu queria convidar você, então, para você fechar seus olhos e a gente fazer essa oração, tá bom? Para encerrar. E, logicamente, depois aí vai ter os momentos dos comentários e do final aí dos recadinhos especiais da nossa galera. Mas eu espero que você tenha aprendido que os valores do reino de Deus estão plantados, essa semente está plantada no teu coração. E você hoje é um comunicador, é um guerreiro do reino de Deus, para não ter que escolher entre o mal maior ou o mal menor, e sim escolher o bem, escolher Jesus. Feche teus olhos, vamos orar. Nosso Pai amado, obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo aprendizado que nós tivemos da Tua Palavra. Apesar de vir de um mecanismo que a gente talvez nem imaginasse, mas nós gostaríamos de Te agradecer, porque sabemos que o Senhor utiliza de todos os mecanismos e meios para nos ensinar os valores do Teu reino. Assim como o Senhor usou de parábolas quando o Senhor esteve nesse mundo. Então, hoje, continua plantando nosso coração, regando, cuidando dessa semente, que é a semente do Teu Evangelho, do Teu reino, da Tua presença na nossa vida, para que cada vez mais nós possamos crescer e dar frutos para esse reino. E hoje nós queremos dizer: escolhemos a Ti como Senhor e Salvador da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.